Ó Senhor, como nos alegramos e celebramos aqui que verdadeiramente o Senhor venceu infinitamente. O Senhor concluiu a tua forma, teu sacrifício, desejo do Pai, de uma forma cabal, de maneira que o Senhor nos purifica de todos os pecados. Amém. As dívidas que foram sendo acumuladas de forma impagável, o Senhor pagou por nós. E pagou com alto preço. E o Senhor pagou com amor. Com amor total por nós. Em todo momento o Senhor nos quis. Em todo momento o Senhor quis na cruz para nos salvar. Como nós estamos felizes, Senhor, em estarmos aqui. Somos convidados por Ti, Senhor, a estar diante da Tua mesa e celebrar com júbilo que o Senhor é nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o amado da nossa alma. Amém. O Senhor é que nos alimenta e que nos sustenta. O Senhor é a nossa moradia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado seja para todos. Começaremos lendo no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Só o versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai amado, somos profundamente gratos por esse momento que tivemos juntos, pelo conforto, pelo consolo, pelo encorajamento do Teu Espírito, pela condução do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado, porque em nós mesmos nós não teríamos nada para estar aqui, nada para Te dizer, surdos para as Tuas palavras, cegos para a Tua face. E contudo, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor abriu os nossos ouvidos, o Senhor nos deu um coração de carne, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, e por isso Te ouvimos, Te vemos, Te contemplamos e Te bendizemos do fundo do nosso coração. Amém. Senhor, e agora que abrimos a Tua palavra, reconhecemos que só o Senhor é digno de falar, só o Senhor pode falar. Amém. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Conduze-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, unge-nos a todos, no falar, no ouvir, no receber, no responder, para a glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nesse versículo temos o plano de ação de Deus para a pregação do Evangelho. Então diz que o primeiro estágio seria na Judéia, depois para Samaria e até os confins da terra. E de certa maneira essa divisão serve para o livro de Atos. O início do livro de Atos se dá em Jerusalém, que é a Judéia. Depois temos uma breve passagem pela Samaria, né? E daí a pouco nós estamos, né, acompanhando Paulo pelos confins da terra. Então, até mais ou menos o final do capítulo 7, estamos em Jerusalém, na Judéia. Depois, no capítulo 8, na última vez que compartilhamos, vimos a Filipe na Samaria, pregando na Samaria, né? E precisamos ver que o Senhor agora começa a preparar para que se chegasse até os confins da terra. E sabemos que quem fez isso foi o apóstolo Paulo. Ele levou o Evangelho até os confins da terra. Então, capítulo 9, que é o nosso grande assunto de hoje, vemos essa mudança, essa preparação que o Senhor decidiu fazer para levar o seu Evangelho até os confins da terra. E para isso ele escolheu um vaso, né? Um vaso que, como veremos, não queria saber do Senhor de jeito nenhum, né? Mas aprove ao Senhor ganhá-lo.
E é importante ver como que o Senhor fez isso hoje, né? E veremos isso hoje. Então, nosso personagem de hoje é o apóstolo Paulo, né? Mas antes de vermos Paulo, precisamos ver o Senhor, precisamos ver que Ele é o Cordeiro que, tomando o livro das mãos daquele que se assenta no trono, Ele começa a desatar os selos. É Ele que está por detrás de toda a sequência da história humana. Então, quando o tempo de Jerusalém terminou, ele levantou uma perseguição. Aí o pessoal começou a espalhar. E aí, nessa daí, Filipe foi para Samaria. E agora o Senhor diz, vou dar mais um passo. E ele chama aquele que levaria o Evangelho até os confins da terra. Então precisamos ver que o Senhor está seguindo seu cronograma de forma perfeita, precisa, né? Ele não se atrasa, ele não se antecipa. E como isso é importante para nós nos dias em que vivemos, a expectativa da volta do Senhor, vocês podem ter certeza, o Senhor vai executar, vai continuar a executar, né, com precisão o seu plano. Então, basicamente o que queremos fazer hoje de manhã nós vamos olhar um pouco o contexto em que aconteceu o chamado de Paulo, precisamos ver essa pessoa, Paulo, precisamos ver como é que o Senhor lidou com ele, como que o Senhor o capturou. E, claro, algumas poucas das consequências, né? Irmãos, o assunto é tão vasto que acho que nós poderíamos gastar um par de anos estudando a vida de Paulo, mas como isso não está, pelo menos por enquanto, nos meus planos, eu desafio os irmãos, gaste tempo, quem sabe você está procurando alguma coisa para estudar, né? Vai diante do Senhor, estude a vida de Paulo, veja, né, como é que ele era, como é que o Senhor o chamou, o que é que o Senhor fez com ele, né? E como que o Senhor o usou, como que ele foi sendo transformado ao longo dos seus 33 anos de ministério. Ao fazer isso, você vai percorrer, não digo metade do Novo Testamento, mas certamente mais do que um terço, né? Porque se compararmos boa parte do livro de Atos com todas as epístolas de Paulo, nós teremos coberto boa parte do Novo Testamento. Então vamos ao contexto, e o nosso contexto começa, claro, com a morte de Estevão, capítulo 7, finalzinho do capítulo 7. E aqui, ao invés de ler o texto todo, acho que eu vou ler aos poucos, eu tenho 4 ou 5 citações que eu quero ler para os irmãos. E como o texto é tão cheio de detalhes, de riqueza, então assim, nós vamos ler aos poucos e à medida que aparecer alguma coisa eu menciono, ao invés de lermos o texto todo e depois tentar lembrar dos detalhes. Versículo 54 do capítulo 7. Observe que aqui Estevão tinha acabado de apresentar sua defesa. E basicamente o que ele disse é assim, todas as profecias do Messias se cumpriram em Jesus, né? Ele é o Messias esperado. Versículo 54, vindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu posso estar enganado, mas me parece que é a única vez que alguém que não o Senhor usou essa expressão Filho do Homem, referindo-se ao Senhor. Esse era o título que ele usava para si, né? Essa aqui não deve ter muitas ocorrências. Essa é uma das raras ocorrências em que alguém que não o Senhor se refere a ele como o Filho do Homem. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa aqui é a primeira vez que Saulo de Tarso aparece no Novo Testamento. Agora, eu quero fazer um pequeno exercício com os irmãos, aproveitando esse versículo.
Você já parou para imaginar o que seria o Novo Testamento sem o livro de Atos? E digo isso porque isso é fácil de imaginar, mas o mesmo poderia ser dito com respeito a qualquer um dos livros do Novo Testamento, né? Nós não podemos dispensar de nenhum deles, né? Mas seria mais ou menos assim, quer ver? Então, a gente, imaginando que estivéssemos lendo em sequência, né? Então teríamos lido Mateus, Marcos, Lucas, João. E João termina assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lindo, amém. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus. Mas Paulo quem? Quem é esse Paulo? Ele não aparece nos evangelhos. Paulo dizendo, quem que é esse cara? De onde que ele vem? É como a gente diz, caiu de paraquedas, né? Então, o livro de Atos é tão importante para nos apresentar Paulo, nos dizer um pouco do que ele era e como que o Senhor o capturou e como que ele se entregou sem quaisquer reservas ao Senhor. Então, aqui a primeira menção, Atos capítulo 7, né? E a menção é num contexto não muito favorável a Paulo, né? Ele diz que as vestes de Estevão foram deixados aos pés de Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamando em alta voz, disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Lembre-se o seguinte: Paulo presenciou todas essas coisas. Ele estava ali, vendo e ouvindo todas essas coisas. E aos seus pés, né, as vestes de Estevão. E o versículo 8:1, a primeira frase diz: E Saulo consentia na sua morte. Aqui, irmãos, Campbell Morgan começa dizendo uma coisa que tem uma confirmação mais para o final do livro de Atos, nós vamos olhar, que é muito mais de um consentir passivo. Ok? Então, apenas para vermos isso, abra rapidamente em Atos, capítulo 26. Versículo 10, Atos 26, 10. E assim procedi, falando palavras de Paulo, dando seu testemunho. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então, o irmão Campbell Morgan diz que essa concessão aqui, Paulo consentia, significa, a bem da verdade, que ele deu o voto. Ele foi favorável à morte, né, apedrejamento de Estevão. E aqui aparece uma questão que eu nunca havia considerado. Aliás, eu nem sabia que tivesse tanta discussão a respeito disso. Quem podia votar? Era somente os membros do Sinédrio. Então, com base nisso, muitos pensam que Paulo era membro do Sinédrio. Agora, isso tem suas consequências. Bom, primeiro, ele não podia ter menos de 30 anos de idade. Então, só se participava do Sinédrio a partir dos 30 anos de idade. Segunda consequência, precisava ser uma pessoa de destaque. Eles não pegavam qualquer Zé Mané, né, para fazer membro do Sinédrio. Né? E a terceira coisa que é muito debatida é o seguinte: era compulsório ser casado. No caso dos fariseus, era a regra ser casado. Mas no caso do Sinédrio, era compulsório. E aí, irmãos, aí dá de tudo, porque a palavra de Deus o silêncio total sobre o estado civil de Paulo. Né? Então, há aqueles que imaginam que ele era casado, aqueles que, principalmente, se você lê coisas vindo da tradição católica, eles defendem o celibato, então dizem que não, de jeito nenhum, né, não era casado. E há uma hipótese bastante considerada que era viúvo. Né?
Então, apenas uma curiosidade, só para dizer para os irmãos, tem muita coisa de Paulo que a gente não imagina, né? E não dá para saber, né? Porque se não tá revelado, então a gente tem que aceitar o fato de que não existe. Mas o fato persiste, né? Inclusive, ele não precisa ser do Sinédrio. Também não diz que ele era membro do Sinédrio, mas ao que tudo indica, ele tinha um pé dentro do Sinédrio. Bem, então ele consentia na morte de Estevão. Fechei o parênteses, vamos prosseguir. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. E os irmãos que estudam esse início da vida de Paulo, dizem o seguinte, que a gente lê se assolava a igreja e passa para frente sem sentir o que realmente significava aquilo. Ele estava determinado a destruir, acabar com a igreja. A expressão que o pessoal gosta de dizer assim, o pessoal se referia ao caminho, né, aos discípulos do Senhor, como a heresia de Nazaré. Ele estava disposto a acabar com essa heresia, a heresia de Nazaré. E aqui isso está resumido nessa frase, ele assolava a igreja. Como? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Acha que isso é pouco? Vou voltar lá para aquele texto de Atos. Veja que aqui são as palavras do próprio apóstolo Paulo, explicando, né? Então vimos que ele encerreia muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. É do tipo, bom, o que a gente faz com fulano? Favoráveis à sua morte. E lá vai Paulo levantar a mão. Forte, irmãos, muito forte, né? Versículo 11, do capítulo 26. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Agora, dizem que o tempo verbal, Wagner, você importa de sentar, ou do lado do Wilson, lá aqui, porque eu estou vendo o Tiago lutando e eu também estou tentando lutar aqui. Obrigado, Wagner. Diz que o tempo verbal utilizado aqui, obrigando-os até a blasfemar, não pressupõe sucesso. Então, ele fez todo o possível para que eles blasfemassem. Parece que esse é o significado. Mas não significa que eles blasfemaram. Mas ele fez todo o possível para que blasfemassem. E demasiadamente enfurecidos. Tenta enxergar esse homem enfurecido contra eles, mesmo por todas as cidades estranhas os perseguir. Não é leve não, irmãos, não é leve não. Eu acho que se nós víssemos alguma coisa parecida na televisão, a gente ia horrorizar de vez, né? Mas é isso, esse é o peso desses textos. É nessa situação que encontramos Paulo de Tarso. E só mais 2 versículos em termos do contexto. Versículo 1 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns os que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Observe, irmãos, o poder investido nesses sumos sacerdotes. Estão em Jerusalém e eles têm essa atribuição de dar cartas para Paulo e lá em Damasco, e com base naquela carta, trazer eles manietados para Jerusalém. Isso aqui que é, André, isso aqui é aquele negócio de juízo, como é que é? Tem um termo para isso. Como é que é? Um mandato de prisão, coisa. Eles tinham esse poder. Olha que coisa, né? Agora, observe a primeira frase do capítulo 9. Paulo respirando.
É a única vez no Novo Testamento que é utilizada essa palavra, então a pessoa se debate um pouco de que realmente era o significado. Aqui parece que é muito mais expirado que inspirado. Então ele estava bufando, ele estava ofegante. Essa que é a ideia, né, desse homem Paulo, quando ele estava assim, fora de si, como a gente diz, né? Mas essa palavrinha é muito preciosa, esse ainda. Irmão Campo Morgan usa essa palavra bastante, assim, respirando ainda ameaças. Ele diz que esse ainda significa que, a despeito de alguma coisa, Paulo insistia nessa perseguição. E ele mesmo nos diz que essa coisa é quando ele relata no capítulo 26, e o Senhor disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O Senhor estava mexendo com Paulo. E é como se Paulo estivesse tentando ignorar a voz do Senhor, né? E insistindo, e quanto mais ele insistia, mais ele se machucava. Porque, como veremos em breve, era uma pessoa profundamente correta, alta moral, extremamente inteligente. Todos são unânimes aqui, provavelmente entre os mais brilhantes cérebros que já pisaram nessa terra, o apóstolo Paulo. E ele ali consentindo e dando voto para a morte de pessoas que ele sabia serem inocentes. Eles achavam que era heresia, a alegação era heresia. Ele tentava obrigá-los a proferir heresia. E aí, com base na heresia, no conceito dele. E com isso, nenhuma pessoa normal, muito menos com uma formação moral e ética como que ele tinha, convive com isso de forma pacífica. Ninguém. E contudo, ele como que tentava silenciar essa voz interna. E lá vai ele, tenta. E quanto mais ele avançava, mais ele se machucava. E por isso o Senhor disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E isso está por detrás dessa palavra ainda. Ainda que isso tudo estivesse acontecendo, Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, irmãos, esse é o contexto. É nessa situação que vamos encontrar esse homem chamado Paulo. Então, a segunda parte agora diz respeito, vamos olhar um pouco a pessoa de Paulo, e aí eu vou tentar me manter no livro de Atos quase que o tempo todo, né? Mas nós vamos dar um pulinho nas suas palavras em Filipenses daqui a pouco. Vamos começar com Atos, capítulo 22. O capítulo 22 de Atos é uma defesa de Paulo em Jerusalém. No 26 é outra defesa de Paulo, mas perante Félix. Essas, se juntarmos o capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26, são 3 relatos da conversão de Paulo. Poucas coisas no Novo Testamento são relatadas 3 vezes. Então, por exemplo, a paixão do Senhor é relatada pelos 4 evangelistas. Mas tem muitos eventos que são relatados por um só. Agora, aprove o Espírito Santo registrar a conversão de Paulo 3 vezes. Vejamos antes, que nós não vamos ver a sua conversão nesse texto, mas observe o que ele diz de si mesmo no capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, então uma informação importante, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, nessa cidade de Jerusalém. Estava se defendendo em Jerusalém. Daí a pouco ele foi preso e nunca mais, né, não nunca mais, né, mas aí ele teve que lidar com prisões por um bocado de tempo. Né. E ele foi criado e instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Né? Então, Tarso era uma cidade de muito destaque. Campbell Morgan diz que era uma cidade universitária, né, do contexto grego, e nesse contexto só estava abaixo
de Atenas. Um dos irmãos que eu vou ler as citações é o Alexander White, aquele irmão que escreveu, né, um volume grande, cheio de personagens da Bíblia, né? E ele coloca Tarso, coloca junto com Atenas, junto com Corinto, junto com Éfeso. Ele diz que estava só, as únicas duas cidades que estavam sozinhas lá em cima é Jerusalém e Roma. Mas tinha essa segunda turma aqui, mas eram cidades extremamente influentes. E Tarso, a influência era grega. Então, a formação de Paulo, nós temos que pensar em alguém que foi formado na sua cultura era grega. Okay? Mas diz que ele se criou na cidade aos pés de Gamaliel. Então, qual que é a hipótese mais aceita? Que ele morou em Tarso até por volta dos 12 anos. Foi por seu bar mitzvah em Jerusalém e por lá ficou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era, digamos, o principal da escola de fariseus mais influente da época. E o curso, a formação nessa escola durava 8 anos. Para mais que um curso de medicina. 8 anos aos pés de Gamaliel. Alexander White diz algumas coisas interessantes. Ele diz que, ele crê assim, né, mas diz que é muito provável que no bar mitzvah do Senhor, quando nós o encontramos em Lucas capítulo 2, aos 12 anos, né, no templo, né, e os doutores ali, surpresos, né, com toda a sabedoria do Senhor, ele diz que Gamaliel estava ali, entre esses doutores, né, que era a posição dele, era ali, ele ensinava ali. Então, é uma possibilidade, mas ele diz que é muito provável que seja assim. O que ele diz que eu pessoalmente eu acho improvável é que Paulo também tivesse conhecido o Senhor naquele momento. E acho que não, porque Paulo era por volta, imagino eu, uns 5, 6 anos mais novo que o Senhor. Então, não teria chegado ainda a época, né? Porque lembra quando nós lemos que diz que aos pés de um jovem chamado Saulo, se ele era do Sinédrio, então é 30 anos para cima, mas sendo jovem é perto dos 30. E aquela descrição é do ano 33. O Senhor morreu no ano de 30, mais ou menos, com 33 anos de idade, então 33 mais 3, 36. Então, se o Senhor estivesse nos dias da sua carne ainda, né, a morte de Estevão, o Senhor teria 36 anos. Então, essa é mais ou menos a diferença de idade entre ele e Paulo. Então, não acho que Paulo estivesse, né, no bar mitzvah do Senhor, mas Gamaliel provavelmente estivesse. E ele era de grande impacto. E foi aos pés desse homem de grande impacto que Paulo foi formado. Então, por um lado, ele era judeu, essa era a sua raça. Daqui a pouco veremos, ele diz que ele era hebreu de hebreus. Então, raça judaica, formação grega, okay? E cidadania romana. Vocês lembram a frase que Pilatos escreveu sobre a cruz? No finalzinho do Evangelho de João diz, né? Rei dos judeus. Em que línguas? Grego, latim e hebraico. Então, aí as três grandes vertentes. E Paulo reunia em si todas elas. Raça judaica. Ele era hebreu. Formação cultural grega. Cidadania romana. Vamos ouvir as próprias palavras de Paulo. Agora sim, Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, Filipenses, capítulo 3. Aqui está o látis do Paulo. Autodeclarado, como todo bom látis, né? Vamos começar do versículo 3. Tem uma frase aqui, uma palavra importante para a gente aprender, mas não dá para falar a respeito disso hoje, nós estamos falando de Paulo, mas já que saiu da boca dele, vamos aproveitar a oportunidade.
3:3, Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Irmãos, o que é gloriar-se em Cristo Jesus? Logo em seguida explica: não confiamos na carne. Ou você confia na sua carne, ou você se gloria no Senhor. Não dá para fazer as duas coisas, né? Agora, vem quando ele diz no versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Ele não disse, bem que eu poderia confiar na carne. Talvez muitos de nós, nossa, eu sei que na minha carne não existe bem nenhum. Estou fora, não dá para confiar na carne. Mas quando ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, irmãos, isso é de uma sutileza que só o Senhor pode revelar para a gente. A gente confia no Senhor, mas será que uma pontinha aqui a gente não confia também em alguma coisa da nossa pessoa, da nossa capacidade, dos nossos recursos? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele está coberto de razão. Não achar que ele é, né? Ele está esnobando. Ele está com a razão. Não é falta de humildade, não. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ou seja, ele não era das 10 tribos que se perderam, que sumiram. Ele era daquela turma, né, que voltou da Babilônia. Os antepassados eram esses, que haviam voltado da Babilônia, um punhadozinho de pessoas para reconstruir o templo. Esses eram os antepassados de Paulo. Claro que com o passar do tempo, infelizmente, foram esses que crucificaram o Senhor, né? Hebreu de hebreus. Campbell Morgan diz que essa expressão significa pai hebreu, mãe hebreia. Hebreu de hebreus. Não como Timóteo, só a mãe era hebreia, o pai era grego. Ele era puro sangue, o pedigree de ponta, né? Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que a lei, todos os detalhes que a lei especificava, ele cumpria. Ele não disse que ele não pecava, mas a lei diz assim: quem pecar faz isso, né? Ele está dizendo o seguinte: quando eu pecava eu fazia essas coisas. Aquela doutrina toda detalhada que ele havia ouvido e aprendido aos pés de Gamaliel, ele observava com grande cuidado. E diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Atenção, irmãos, o nosso zelo rapidamente se torna em perseguição da igreja. Nós precisamos ser zelosos pela vontade, pelo coração de Deus, mas não permitir que esse zelo chegue a ponto de perseguir nossos irmãos e as irmãs. Mas, versículo 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa da sublimidade, né? Por causa de Cristo. E depois fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então aqui temos esse judeu chamado Paulo. Ele é chamado primeiro de Saulo, até o capítulo 13, coisa do tipo, né? Saulo era seu nome romano. Aliás, o contrário. Saulo era seu nome judeu e Paulo era seu nome romano. Como cidadão, né, a carteira de identidade dele devia estar escrita assim, Paulo, né? Mas ele de coração foi formado Saulo. Então a primeira citação que eu vou ler para os irmãos é do Campbell Morgan, do livro Grandioso Médico. E diz a respeito de Paulo assim: ele também é revelado como um homem de disposição sensível, coração largo e extraordinária emoção, um homem honesto, intenso, dominante, sensível, com uma impactante personalidade. E esse é o homem
que estamos analisando e tentando ver o método do Senhor com ele, uma pergunta surge naturalmente: o que Cristo pode fazer por um homem assim? Nós não temos tempo para ler todas as referências, né? Mas numa delas, Paulo, falando para Timóteo, diz do seu zelo, do seu pecado, porque ele perseguiu a igreja. Ele diz: mas o fiz na ignorância. Mas Paulo era ignorante? Depois de tudo que vimos. Porque ele diz: porque o fiz na ignorância e na incredulidade. Irmãos, todo e qualquer conhecimento, se for na incredulidade, é ignorância aos olhos de Deus. Então, tudo o que ele era, enquanto longe de Deus, palavras dele, eu fiz na ignorância. Eu não conhecia, ele não via, ele estava cego, né? Irmãos, voltemos agora, vamos ficar no livro de Atos, vamos ler o trato do Senhor, como é que o Senhor o capturou. E quando o Senhor o capturou para sempre. Curiosamente, muitos dos casos que a gente vem vendo nesse livro, as pessoas tomaram iniciativa foram até o Senhor, com poucas exceções, né? Depois, ver se vocês irmãos lembram das exceções, mas certamente Paulo é um deles. O Senhor foi atrás de Paulo. Ele foi atrás de Paulo de forma indireta e direta. Indireta, por exemplo, pela vida de Estevão. Ali o Senhor já estava colocando os aguilhões em volta de Paulo, e Paulo, em vez de aceitar, ele começou a dar os coices dele e se machucar. Aquilo começou a ferir Paulo, né? Mas depois, diretamente, o Senhor apareceu diretamente a ele 2 vezes. Na estrada para Damasco e na prisão. Capítulo 23 do livro de Atos. E também diretamente por intermédio, né, ou diretamente por intermédio de Ananias, por exemplo, e dos irmãos. No caso de Estevão, eu digo indiretamente porque eles sequer interagiram. Eu fiquei pensando, qual não será a surpresa de Estevão na ressurreição, quando ele viu Paulo? Estevão passou para o Senhor. A última imagem que ele tinha de Paulo era ali parado, dando o voto dele com as suas vestes a seus pés. Ó Senhor! O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quando nós pensamos em Paulo, e realmente assim, o que Deus fez por meio dele é algo fantástico, mas nunca esqueça como que começou isso, né? Começou, claro, desde antes do ventre, né? Mas em algum momento a crise começou com a morte de Estevão, né? Irmãos, vamos lá, que nós podemos gastar, como eu disse para os irmãos, uns 2 anos considerando a vida de Paulo. Estude esse assunto, vale a pena. Versículo 13 do capítulo 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco. Damasco estava ao norte. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aqui eu vou fazer a minha segunda leitura, porque é interessante observar o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Tá aqui. Entre Jerusalém e Damasco, diz que a viagem ali podia durar fácil 1 semana. E os estudiosos, alguns deles pelo menos, começam a pensar o seguinte: o que se passou na mente de Paulo durante essa semana? Imagina, a consciência comendo em cima dele, aquele que tinha visto e ouvido de Estevão, e ele estava com as cartas na mão, sabendo, bufando, e a cabeça dele não devia parar, né? O Farrar, Frederick Farrar, foi um escritor que deixou pelo menos 2 obras de grande peso. Um sobre a vida do Senhor, vários volumes, e um sobre a vida de Paulo, também muito extensa. E nessa obra, olha o que ele diz, imaginando, ele faz meio capítulo pensando, né, mastigando o que se passava na cabeça de Paulo dia após dia, à medida que ele avançava de Jerusalém até Damasco.
Aqui é apenas um parágrafo. À medida que dia após dia se aproximava de Damasco, como poderia evitar seus próprios pensamentos? Ele foi forçado a se apresentar perante o tenebroso tribunal de sua própria consciência e colocar-se frente a frente consigo mesmo. Naquela severa sessão, a solenidade era mais terrível e o julgamento mais imparcial do que o que enfrentaria um dia perante o Sinédrio ou no Areópago. Essa é a situação de Paulo, caminhando e as coisas apertando, acirrando, mas eis que brilhou essa luz ao seu redor. E caindo em terra, versículo 4, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu vou usar algo do irmão Campo Morgan, que ele coloca assim, que nessa frase tem duas implicações importantes. Para a gente pensar nelas melhor, eu vou reparafrasear assim: Saulo, Saulo, por que persegues a mim? E aí dá para dividir, no inglês está desse jeito. Então, a primeira parte, por que persegues? É como se o Senhor estivesse dizendo a Paulo: Paulo, você não percebe que isso daqui é obra de Deus? É propósito de Deus? Não há nada que você possa fazer em contrário. É Deus que está movendo. Fui eu que ressuscitei, né? Por que persegues? Por que você está se debatendo? Né? E a segunda coisa é: por que persegues a mim? Aí realmente as coisas começaram as fichas começaram a cair. Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus. Eu sou Jesus, quem tu persegues. E no capítulo 22 diz, ele relatando, a resposta do Senhor foi assim: eu sou Jesus, o Nazareno. Você está atrás, você está querendo exterminar a heresia de Nazaré? Eu sou Jesus, o Nazareno, aquele a quem persegues. Então, nessa frase, nessa resposta, nessa colocação do Senhor para Paulo, estava implícito que o Senhor havia ressuscitado. Que, aliás, é o que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz que, por fim, como nascido fora de tempo, o Senhor apareceu para ele. O Senhor ressurreto. Capítulo 15 é um capítulo dedicado à ressurreição. E também ele viu o fato de que o Senhor se identificou com os seus discípulos, com a sua igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Se você persegue minha perna, você está me perseguindo. Se você persegue minha mão, você está me perseguindo. Se você me segura pelo ombro, você está me segurando. Né? Por que me persegues? Ele podia pensar assim: não, eu estou perseguindo esses discípulos. O Senhor diz: por que me persegues? Tem uma frase que eu quero ler aqui, muito, muito forte, muito boa. Então, antes disso... Não, depois vou ler isso aqui. A frase do irmão Campo Morgan, mas é do livro de Atos, no comentário dele do livro de Atos, não desse livro o Grandioso Médico. Ele diz assim, explicando essa frase: é como se Cristo tivesse lhe dito: aqueles homens e mulheres que colocaste em prisão sofreram, mas Saulo, eu é quem tenho sofrido nos sofrimentos deles. As violentas pedras que você viu serem arrojadas em Estevão, que se afundaram em seu corpo, que lhe produziram tanta dor, chegaram até mim e me machucaram. Senti cada palpitar da dor de Estevão. Por que me persegues? Não é de admirar que isso derrubou Paulo para sempre. Né? E quando pensamos nos apóstolos, é curioso isso. Quem apresenta o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, é Paulo. Pedro, como tabernáculo, como edifício, nós somos pedras que vivem.
E João, como família, filhinhos, né, pais. É interessante, cada um deles com um foco diferente. Não é difícil de ver porque que Paulo é aquele que representa a igreja como corpo de Cristo, tantas e tantas vezes. Porque foi o Senhor que lhe disse: por que me persegues? Por que persegues a mim? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Aqui está o hiper mega Paulo, né? Aquela que ia lá, que estava com as cartas, que ele ia fazer, ia decidir, todo o poder para, né, prender. O Senhor diz: olha, meu amigo, vão te dizer o que fazer. Fica atento ao que eles vão te falar, você faz. O Senhor derrubou Paulo por completo. E o mais bonito é ver que Paulo aceitou isso e não mais recalcitrou contra os aguilhões. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não é difícil de imaginar que ele tenha perdido a fome. E nem bebeu. Nem bebeu. Ele estava sob tão forte impacto. E mais uma vez, o pessoal está pensando, o que agora passava pela mente de Paulo? Temos a primeira fase, né? Ele indo a Damasco, mas agora em Damasco. Ele deve ter revisto a sua vida toda. Assim, Senhor, não é possível. Não acredito que eu estive errado tanto tempo. Mas esse era o fato. E dizem que por 8 vezes, eu não contei isso, que por 8 vezes nas suas epístolas ele faz menção à sua perseguição à igreja, né? Aliás, não só nas epístolas, porque no próprio livro de Atos ele faz essas menções. 8, é como se ele não conseguisse se livrar dessa sombra. E de fato, ele deve ter morrido com aquilo, sabendo que havia sido perdoado, mas muito ciente da grande dor que ele havia causado, né? E quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele até mesmo disse: olha, porque eu nem mesmo sou digno de ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso é uma coisa que o acompanhou pela vida inteira, né? Então essas coisas deviam estar fervilhando na mente de Paulo nesses 3 dias. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. A diferença, né? Ananias, Paulo. Para Paulo, o Senhor disse: Saulo, Saulo, um duplo chamamento, por que me persegues? Paulo disse: quem és tu, Senhor? Para Ananias, o Senhor só disse: Ananias. E a resposta dele foi: eis-me aqui, Senhor. Então aqui temos alguém que já havia sido capturado, que já havia sido ganho pelo Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te. A palavra que havíamos lido para Filipe, o do anjo para Filipe, foi a mesma coisa: dispõe-te. Irmãos, nós precisamos nos dispor. Porque a nossa disposição, ela per si é ruim, ela não existe. Então, qualquer coisa que vamos fazer, né, para o Senhor, nós precisamos nos dispor diante do Senhor. Dispõe-te. Vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, irmãos, aqui vemos mais uma vez o Senhor operando nas duas pontas. Assim como havíamos visto isso na vida de Filipe, né, e do eunuco. O Senhor lidando com o eunuco, o Senhor lidando com Filipe, e lá pelas tantas eles se encontram. Aqui o Senhor estava lidando com Paulo, e o Senhor vem e fala com Ananias, né? E diz: Ananias, olha, ele está orando. E ele, nessa oração, ele viu Ananias entrar e lhe impor as mãos. Ananias não se sentiu muito à vontade, né? E, irmãos, não é difícil de entender porquê. Volta um pouquinho, lembra do que Paulo, como ele estava há pouco mais de 3 dias, não é assim há 3 anos, é logo ali. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
Quantos males tem feito a teus servos em Jerusalém, a teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus havia escolhido a Paulo. Não vamos ler por falta de tempo. Gálatas 1, versículo 15 diz: mas quanto àquele que me escolheu antes, do ventre materno, desde o ventre materno, quando a ele aprouve revelar seu filho em mim. Então Paulo sabia, ele tinha essa convicção de que ele havia sido escolhido pelo Senhor. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quantos textos a gente conhece de Paulo que diz, porque para mim, os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Ele tinha uma visão clara do sofrimento e que isso perante o que está diante de nós é nada, ou é perfeitamente desprezível, mas isso é uma realidade que ele ganhou do seu Senhor. O Senhor lhe mostrou quanto importa. Irmãos, o Senhor não disse para Ananias: vai lá, fala para ele que ele vai sofrer mesmo, mas que vale a pena. Irmãos, é o Senhor que tem que nos convencer disso. Então o Senhor diz para ele: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui tem outro aspecto interessante, voltar dois versículos. Versículo 13: teus santos em Jerusalém, teus santos. Aqui santos é um substantivo, referindo-se àqueles crentes, É a primeira vez no Novo Testamento que santos é usado nesse contexto, nesse significado. O outro santos, aparentemente, é santos do Antigo Testamento. Quando o Senhor ressuscitou, Mateus 27 diz que então se abriram os sepulcros e muitos corpos de santos, mas ali aparentemente são santos do Antigo Testamento. Mas se for isso, a definição de qualquer maneira vem logo depois, final do versículo 14. Quem são esses santos? São todos os que invocam o teu nome. Pessoas vivas que invocam o nome do Senhor. Então aqui temos, na primeira ocorrência, no contexto, praticamente uma definição. Versículo 17: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e provavelmente aqueles 2 anos na Arábia aconteceram ali. Essa cronologia é praticamente aceita, e logo pregava nas sinagogas, aparentemente é depois desse período de 2 anos, mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Irmãos, foi assim que Deus, por meio do Senhor, capturou a Paulo para sempre. Nunca mais o vemos retroceder em absoluto. Como alguém disse, Paulo ele era um homem, não que não faz as coisas pelas metades, não. Quando era para perseguir a igreja, ele deu tudo de si para perseguir a igreja. Mas quando o Senhor o cativou, ele deu tudo de si para fazer a obra de Deus. Tudo de si para cumprir o propósito de Deus. É impressionante. Então, era um homem de grande dedicação. Eu tenho que concluir, irmãos. Então, deixa eu ver as minhas citações aqui. Já passamos por algumas, a respeito da conversão de Paulo. Então, 2 citações. Uma do Alexander White. Diz: sim, é simplesmente a soberania absoluta, a rapidez desconcertante, o fato de estar totalmente despreparado, a completa falta de mérito
e a gloriosa completude da conversão de Saulo, que, tomados em conjunto, tornam um importante tema de estudo e um exemplo de conversão para você e para mim. Alexander White. E uma outra citação, essa que eu já li para os irmãos um tempo atrás, do Horácio Bonar, disso quando porque Barnabé depois foi apresentar Paulo para os irmãos em Jerusalém, que estavam também assim, um pé atrás, né? E qual que foi a forma de Paulo convencê-lo? Ele falou que ele tinha, né? Estava pregando nas sinagogas, porque o Senhor lhe havia aparecido no caminho. Ele havia visto o Senhor no caminho, referindo-se a esse evento da estrada de Damasco. Então ele diz assim, o Bonar: isso é tudo o que um pecador pode dizer da sua conversão. Sem dúvida que pode contar muitas coisas secundárias, muitos detalhes, mas a essência é isto: ele viu o Senhor no caminho. Amém, irmãos? Então, essa aqui nós já passamos. Vamos concluir. Ok? Agora sim, nós vamos para alguns textos em Colossenses, em Filipenses, mas vai ser breve, tá, irmãos? Desculpa não que não vou me estender. Filipenses capítulo, primeiro Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Eu já vou ficar com um Atos aberto aqui, porque o paralelo está aqui. Ok. Versículo 3 de Colossenses 4 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Pelo qual também estou algemado. O versículo que lemos no início do capítulo 9 de Atos diz: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse algemados para Jerusalém. É a mesma palavra. Aqui está presos, mas a palavra no grego é precisamente a mesma. Aquele que havia saído para algemar estava algemado, mas pelo Senhor. Amém. Filipenses, volte umas poucas páginas aí, capítulo 3. Versículos 12, 13 e 14. Não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar para o que você foi conquistado. Se nós não formos conquistados, nós não temos o que conquistar. Mas se o Senhor nos conquistou para alguma coisa, nós podemos conquistar dentro dessa coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele prosseguia para conquistar aquilo para o que ele havia sido conquistado. Então logo percebemos que não se trata de uma questão mental, intelectual, é de vida. A vida de Paulo havia sido apreendida pelo Senhor, algemada pelo Senhor. Então ele podia prosseguir em direção a conquistar. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo.
Sabe que palavra é essa? Persigo. É a mesma palavra que o Senhor utilizou. Por que me persegues? Agora ele perseguia não o Senhor, ele perseguia o alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque me persegues, virou agora eu persigo, mas mudou o alvo da perseguição. Agora é o alvo e o prêmio da soberana vocação. E se olharmos a vida de Paulo com cuidado, é isso que vemos nele vez após vez, após vez, após vez. Ele muito ciente dos males que ele havia cometido, né? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele faz uma lista dos seus sofrimentos. Eu já não lembro qual dos irmãos disse assim, falou, olha, essa lista, eu tenho certeza que era nada perante o sofrimento que ele sentia toda vez que ele lembrava que ele havia perseguido seus irmãos. Acho que isso é bem verdade. Não é de estranhar que, como comentamos semana passada, né, que ele disse uma coisa faço. Ele não tinha outro assunto, ele não tinha outro alvo, ele não tinha outras pretensões. Ele havia sido conquistado para algo e ele disse, é isso que eu vou conquistar. Ele estava algemado pelo Senhor, né? Irmãos, ele é um vaso escolhido. O Senhor escolheu. É um vaso especial. Ele foi preparado com todas essas nuances que vimos, judaicas, gregas e romanas, né? E por isso ele foi um instrumento como ele foi diante do Senhor. Mas o Senhor quer fazer essas coisas semelhantes com cada um de nós, dentro dos nossos contextos, dentro da nossa realidade, né? O problema nunca está com o Senhor. A questão é, eu me sinto algemado pelo Senhor? Ou me sinto livre? Eu sinto que eu pertenço a Ele porque Ele me aprisionou? Ou acho que eu ainda posso sair por aí procurando, caçando, bufando, né? Essa é a realidade que nós precisamos ganhar diante do Senhor, né? É o Senhor que tem que nos mostrar o que Ele fez por nós. E na medida em que tivermos essa clareza, nós vamos sentir que realmente o Senhor nos aprisionou e pertencemos a Ele. Senhor, nós damos graça a Ti pelo Teu maravilhoso mover na vida de Paulo, por sabermos que o Senhor não ama ele mais do que a nós, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor morreu por Paulo, o Senhor morreu por nós. O Senhor pagou alto preço por ele, o Senhor pagou alto preço por nós. É justo, Senhor, que como ele nós nos prostremos diante de Ti e confessemos que pertencemos ao Senhor. Estamos algemados pelo Senhor. Nós somos de Ti para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a perseguir os alvos do Senhor. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é de fato o nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém.